estamos aqui falando com o senhor Cobra Coral, que trabalha sob a luz do orixá Oxumaré. Graças a Deus. Deixa salve, filho. Salve todos vocês. Seu Caboclo, no nosso primeiro encontro, o senhor falou um pouco sobre curar sendo o que já foi. O senhor falou também sobre, às vezes, a gente guardar um pouco de raiva e mágoa por não entender. O senhor também trouxe a ideia de que a cobra, nos itãs, né, nos contos, ela circulou o mundo inteiro e voltou a encontrar a si própria. E o senhor também disse que conhecimento existe e às vezes, por ser difícil de acessar, a gente desanima e não dá a continuidade na disciplina necessária. O senhor trouxe a ideia de que o véu da ilusão, que é o que diz que não somos nada, mas que somos muito, e isso deve ser respeitado e mantido sagrado dentro de nós. Aí o senhor trouxe também o ensinamento que o amor cura os processos negativos e que ascender é largar conceitos que tomamos por verdade. Então, e além de muitas outras coisas, aqui reiniciando agora esse trabalho com o senhor, de tudo essas coisas que eu mencionei, qual delas o senhor acredita ser mais importante dar uma explanada mais a fundo? Aqui, reiniciando agora esse trabalho com o senhor, de tudo essas coisas que eu mencionei, qual delas o senhor acredita ser mais importante dar uma explanada mais a fundo? Fio, isso tudo, juntar tudo que nós falamos, fio, até agora, eu posso resumir simplesmente no mistério que eu represento. Tudo isso é renovação, filho. Tudo isso é deixar para trás e recomeçar, filho. Tudo isso é entender que tudo é passageiro, inclusive a sua verdade. Então, se eu entendo que tudo isso muda, filho, eu entendo que eu tenho que estar sempre me aprimorando. E para sempre me aprimorar, filho, eu preciso ter amor. Porque se eu não me amar, eu não vou querer cuidar de mim, eu não vou querer me aprimorar, eu não vou querer ascender. Então o amor, filho, é muito importante. E o amor aliado à renovação. Porque esse é o Xumaré, filho. O Xumaré tá lá no trono do amor, filho, junto com a mãe Oxum. Mas o Xumaré tá do lado que faz o quê? A renovação, a limpeza. Quando você se limpa dos seus preconceitos, você é capaz de amar. Porque não existe amor com preconceito. Que é a
força que move as pessoas a agir com preconceito? O que é? De onde vem isso? Seria um vazio interior que busca se reconhecer no outro? Então, seu caboclo, seria essa... vou deixar o senhor responder e vou usar aquela pergunta que eu fiz. Ixi. Fio, se eu não me amo, fio, como é que eu vou poder me afirmar como pessoa? Afirmando que todo o resto está errado, então só eu posso estar certo. Se eu não tenho amor, fio, por quem eu sou, eu vou ter que dizer que eu sou quem eu sou porque o que eu sou é certo. E não porque eu amo o que eu sou. Então eu tenho que negar todas as outras realidades. Então a pessoa que na verdade não entende o outro, fio, é a pessoa que não ama a si própria. É a pessoa que não entende a si própria. É a pessoa que nega a si própria, fio. Quando você se ama e tá feliz e equilibrado com quem você é, fio, você não se preocupa com o outro. Você não fica procurando no outro a falha, fio, para dizer, ó, esse aqui não deu certo porque este não presta naquilo. Ó, aquele ali não anda para a vida porque deixa isso, aquilo outro. Quando internamente, fio, você tá em amor, em equilíbrio, você não procura no outro a justificação do que você é. E se você não precisa que o outro justifique quem você é, fio, você também não se importa com quem ele é. Você o aceita e o ama também. Claro. Então, seu caboclo, falando um pouco sobre como é que é a interação interreligiosa no mundo espiritual, o que o senhor tem a nos ensinar, que visão o senhor tem a nos passar aí de onde o senhor hoje existe? Fio, uma das primeiras coisas para você poder trabucar desse lado é, como eu te falei, poder se desprender desses conceitos que vocês têm aqui na Terra. Um desses conceitos é essa questão de homem e mulher, outro desses conceitos é a religião. Tem caboclo cobra coral na Umbanda, tem caboclo cobra coral no Candomblé, fio. Qual que é a diferença de um pro outro? Pois é, e aí? Desse lado aqui, nenhuma, fio. Tem diferença do lado de vocês. Porque a frequência energética do Candomblé é diferente da frequência energética da Umbanda. E não quer dizer que um é melhor ou até pior. São frequências energéticas diferentes, que vão atrair pessoas diferentes. Somente. Mas desse lado daqui, fio, se você quer saber mesmo, você tem padre que é Exu, fio. Qual que é o problema? Você tem muitas vezes nessas igrejas do Aleluia, fio, que se manifesta falando em línguas, você tem um grande mago falando em línguas lá, fio. Qual que é o problema? A diferença é que a Umbanda, ela aceita, fio, essas realidades múltiplas e permite que essas entidades possam revelar quem elas são por trás do mistério que elas representam. Ou seja, fio, eu represento o caboclo cobra coral. Esse é o mistério que eu represento. Mas eu tenho a outorga, fio, eu tenho a autorização de te dizer que eu sou um ser de outro planeta, fio. Entende? Eu tenho o direito de te dizer, fio, que eu sou um reptiliano. Enquanto se eu me apresentar, por exemplo, numa igreja, filho, seja numa igreja católica, ou seja numa igreja dos Aleluia, fio, ou que seja este em qualquer outro templo, eu não posso representar meu mistério dessa forma. Eu vou representar adequado para aquele local, fio. Mas do lado daqui, muitas vezes, fio, se reúne grande estudioso do cristão, muito religioso das religiões afro, fio, religioso das religião celta, religioso das religião romana, grega, tudo, fio, senta na mesma mesa. E sabe qual que é a conclusão que a gente sempre consegue chegar no final, fio? Qual, seu caboclo? Que é tudo uma coisa só, fio. Estuda a mitologia, fio. Estuda a mitologia nórdica, fio. Estuda a mitologia grega, fio.
Estuda a mitologia romana. A mitologia romana é uma adaptação da mitologia grega, filho. Estuda a mitologia dos celtas, filho. Que foi quase apagada essa mitologia da história de vocês. Mas se vocês forem sempre reparar, filho, o panteão ele é muito parecido, filho. Você acha que isso é coincidência, filho? Pega a mitologia egípcia, filho. Vou te dar um exemplo. Anubis, filho, que é o deus do submundo, filho. Se você estudar as lendas de Anubis, as histórias de Anubis, filho, você vai ficar abobado quanto isso parece com o Molu, filho. Estuda, filho, pega a mitologia dos gregos, dos romanos, vê Afrodite lá, filho. Lê Afrodite e lê Oxum, filho. Lê Afrodite e lê as outras moças, as orixá femininas. Lê, escuta sobre Thor, filho. Vai estudar sobre Ogum e sobre Xangô. Tudo é uma coisa só, filho. A separação só existe nessa terceira dimensão. Na nossa, você pode chamar do que quiser. O que importa é a energia, filho. E vocês vão chegar nisso também. Essa nova fase da Umbanda, essa nova fase de estudo, essa nova fase de conhecimento é para preparar vocês, filho. Para essa nova fase de espiritualidade que vai tomar conta desse mundo. Então entendam que o que vocês separam, filho, desse lado a gente junta tudo numa coisa só. E quando vocês aprenderem, filho, que tudo tem o seu espaço, e tudo tem o seu direito, e tudo tem sua outorga divina, vocês vão ser muito mais felizes. Você falou, filho, de uma moça que disse que o candomblé desse lado aqui é mais fechado para estudo? Isso, tem um livro, eu não sei o livro, não é o Violeta na Janela, é outro, mas que uma moça vai fazer excursão de visita e ela disse, naquele específico lugar, né? Não sei se todos são assim, né? E no mundo espiritual, mas naquele disse que não, pelo menos naquele momento não podia fazer visita porque ele estava um pouco mais fechado para isso. Este caboclo respeita muito todos os escritores, filho. Mas pensa bem, essa passagem do livro é uma lição para vocês, filho. Porque das religiões que tem a intercedência dos espíritos, filho, o candomblé é a mais julgada, é a mais maldita entre vocês. E quando eu digo maldita, eu digo no sentido original da palavra. Maldita. Dita de forma ruim. Vista de forma negativa, filho. Mal falada. E não amaldiçoada. Sim no sentido da que mais é caluniada, filho. Então, isso é um ensinamento para vocês. Por que o candomblé é fechado, então? Porque, na verdade, filho, são vocês que são fechados aos ensinamentos. E entender por que o candomblé é como é. Ah. Novamente, filho, é uma questão de interpretação do que é dito. Vai me mostrar um negócio que eu não vou entender, não vai adiantar muito, né? É isso, filho. Se eu não estou aberto para entender aquilo, eu não estou falando nem da moça que escreveu o livro, filho. Estou falando das pessoas que vão ler. Se eu não estou aberto para isso, isso não vai ser mostrado para mim. Entende? Nossa, mas que bacana, né? Vocês aí também se organizarem em formas de diferentes religiões. Achei isso bacana. Filho, para você entender, você tem espírito na Umbanda que, na verdade, nenhum espírito é da Umbanda, né, filho? A Umbanda, ela nasceu de uma convenção, filho, entre os espíritos de várias outras ordens religiosas, filho, para poder juntar várias realidades em uma só. E por que foi nascido nessa terra? Porque essa terra é a junção de várias realidades em uma só. É por isso que eu digo, filho, dos ensinamentos da Umbanda vocês não sabem 1% ainda. Porque as coisas são muito mais profundas do que elas aparentam ser, filho. Muito mais profunda. Imagina, filho, se há uma centena de anos atrás, este caboclo pisasse num terreiro e dissesse que é de um alienígena, filho. O que ia acontecer, filho? Ah,
Até agora, que o povo que vai escutar aí vai dizer, isso aí não tem essa não. Ixi, filho. Mas entende? Hoje as pessoas já estão num outro momento. Mas há um tempo atrás, filho, vocês mal tinha, vamos dizer assim, mal sabia, porque ainda mal sabe o que está fora desse planeta. Dizer que é um espírito de outro planeta é uma coisa muito fora da curva, entende, filho? Então nós temos que respeitar os momentos de vocês também. E não é à toa que nós estamos agora querendo acelerar, filho, este conhecedor de vocês. Porque vocês já têm muito mecanismo para conseguir conhecimento, filho. Você é estudioso, filho. Quantos textos, quantas psicografias, quantas psicofonias tem por aí, filho? Realmente. Essas ferramentas que vocês usam hoje possibilita vocês a distribuir essa informação. E isso tudo é planejado pelo astral, filho. Ou vocês acham que essa tal de internet foi inventada por vocês mesmo, filho? Os caboclos vai contar um segredo para você, filho. Mas daí todo mundo vai saber, acabou. Mas é bom que saiba, filho. Tá bom. É bom que saiba. Vai ser um segredo nosso agora, de todo mundo. Essa internet, filho, é uma preparação para vocês, para a mente de vocês. Por quê, filho? Porque hoje você vai nessa internet, você procura o que você quer achar e você acha. Isso nada mais é do que uma representação, filho, do grande consciente coletivo. Quando você é um espírito, filho, digamos que você tem a internet 1000 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor na sua mente. Então, este caboclo falando com você, filho, se você fizer uma pergunta que este caboclo não sabe responder, este caboclo vai pedir essa informação para o astral. E se for da vontade do astral que seja respondida, eles vão trazer a resposta para o caboclo e o caboclo vai poder te responder. Então entenda que essa internet, filho, nada mais é do que uma pequena representação do que vocês têm acesso desse lado. Mas é mais fácil preparar vocês com a lição mais fácil, mais rasa desse lado da realidade, para vocês se acostumar com isso quando vocês vierem para cá. Você gosta muito de leitura, não gosta, filho? Graças a Deus. Vocês têm uma literatura muito famosa que virou até filmador, filho, que é daquele grande que fala lá de uma cidade espiritual, filho. Este é o Allan Kardec, não é, filho? É o André Luiz com Chico Xavier. Isso. Dos ensinamentos dele. Então, você tem o nosso lar, você não tem o nosso lar, filho? Ah, os espíritas, sim, sim, senhor. Isso, exato. Tem. E o que acontece, filho? Quando ele vem para esse lado, quando o André Luiz vem para esse lado, eram os outros tempos da Terra, né, filho? Vocês tinham uma pouca tecnologia. É. E quando ele chega desse lado, filho, vocês podem ver na literatura, diz que tem as coisas modernas. Mas como é que ele se comunica com a Terra, filho? Ele escreve as cartas à mão, não escreve? Isso. Por quê, filho? Ele era um espírito, e é um espírito muito sábio, filho. Mas ele não estava acostumado com aquela tecnologia. E por que esse caboclo está dizendo isso? Entenda, filho, que vocês cada vez estão sendo mais preparados para viver desse lado. Porque a existência natural do espírito é desse lado. O que vocês vivem na matéria é uma passagem. Então, conforme vocês vão passando os estágios dessa matéria, filho, a gente precisa cada vez mais preparar vocês para viver no mundo espiritual, no mundo natural. Porque se não prepara vocês para viver aqui, filho, vocês ficam séculos, milênios aprendendo a viver aqui. Então aprendam aqui e venham mais preparados para esse lado. É isso que a espiritualidade quer de vocês. É por isso que cada vez tem mais tecnologia, cada vez tem mais ensinamento. Porque a espiritualidade quer vocês mais preparados para uma realidade diferente da que vocês têm aqui. E cada vez mais vocês são menos limitados em espiritualidade, em tecnologia, filho. Para que quando chegar o momento em que não tenha mais essa existência como vocês conhecem, vocês possam estar preparados
ou pelo menos a maior quantidade possível de espíritos, filho, esteja preparado para viver deste lado de cá. Ou você vai me dizer que é natural uma criança de 2, 3 anos de idade saber mexer na tecnologia melhor que um burro velho de 30, 40, filho? Realmente. 30 não é burro velho ainda. Mexe. Mas comparado com a criança Tá de 2 certo, anos, filho, já tá antigão já. é uma pessoa que já viveu muito, já devia saber das coisas. Mas vem uma criança, filho, que já tem mais naturalidade de mexer com aquela tecnologia. Uma tecnologia que ela nunca viu, filho. Nunca viu, né? Vamos dizer que nunca viu, né, filho? Entenda que essa geração de criança que está em terra agora, filho, é uma geração que vai mudar muito no progresso do planeta. Porque vocês precisam dar esse salto. Se esse salto tiver que vir da morte, filho, da troca da pele, porque o que é a troca da pele da serpente, filho? É aquela pele que a serpente tira, é uma pele morta, uma pele que não vai servir mais, filho. Então, quando fala morte, filho, é um momento extremo. Não é o fim. Não é esse apocalipse que vocês tanto querem. É o fim daquele momento, daquele ciclo, filho. Então, é aquele momento extremo, filho, que vai dar uma girada na realidade de vocês. Seu Caboclo, quando fala em girada na realidade e aquilo que proporciona isso, nós vemos nos anais da história a existência de livros que conduzem a pessoa até esse outro lado do túnel onde se encontra a luz alva, que são, vamos citar dois, o livro tibetano dos mortos e o livro egípcio, acredito, dos mortos. Como que o senhor acredita que a pessoa, durante a sua encarnação, hoje não sendo nem tibetano e nem egípcio, talvez não seguindo o que esses livros podem ensinar, como o senhor acredita que uma pessoa pode então se preparar para o além-túmulo e cruzar aquele momento aquele momento da passagem, né? Porque no livro tibetano dos mortos ele diz, olha, é ilusão, não se entrega, senão você vai criar uma sintonia com aquilo ali, você vai abraçar e vai ficar por ali, vai reencarnar. E já o senhor sabe, né? Dos egípcios, livro dos mortos dos egípcios, diz que, pronto, se você souber ler tudo aquilo ali depois que você passou, recitar os encantamentos, se chegar lá no final, seu coração pesar menos que a pena de Anubis lá, aí você pode passar. Mas eu imagino que eles estão dizendo, seu caboclo, pra gente passar do mundo dos devas, passar e além das colônias, sabe? Você não ser mais um espírito humanizado. O que bom, aí já dá para estudar muita coisa com o senhor, mas vamos ver o que o senhor tem a dizer inicialmente. Esse caboclo vai tentar manter a conversa, filho, num nível não tão complexo, filho. Da compreensão de todos, né? Isso. Tá não bom. Porque esse caboclo tá chamando ninguém de burro, filho. Mas é que tem muitas pessoas de muitos níveis de conhecimento diferentes que chegam até essa mensagem. Tá, filho? Sim, senhor, por favor. Então este caboclo vai tentar colocar as coisas de uma forma mais prática. Todos esses ensinamentos, filho, eles refletem muito sobre a sociedade das duas sociedades, que são bem diferentes uma da outra, né, filho? Inclusive, quem tiver interesse sobre reptilianos, eu aconselho estudar os egípcios. Muito. Mas entenda que isso nada mais é do que a vontade espiritual de passar a mensagem de não se prender nas ilusões. Entende, filho? Porque, por exemplo, filho, nosso lar, Aruanda, filho, também é uma forma de pensamento, não é? Não foi construída a partir de uma forma de pensamento positiva para criar aquele lugar, e hoje isso é quase que um estereótipo para vocês. Então isso também, filho, pode ser
Entenda bem o que eu estou dizendo. Pode ser uma prisão de consciência se você achar que existe só isso. Se você achar que existe só uma cidade chamada Nosso Lar desse lado, fio, e aí você vem para cá e você vai para uma outra cidade espiritual, porque existem muitas. Se você vai para um lugar chamado Aruanda, por exemplo, frio, imagine a pessoa dizendo, este tem que ir para o nosso lar, porque esse que é o lugar bom. A ideia dessas literaturas, filho, é que vocês se desprendam totalmente de todo e qualquer conceito. Até porque você acha que você vai chegar numa cidade que vai ter uma placa escrito nosso lá, filho? Você está falando de literatura e tem muita literatura boa, filho. Tem uma literatura de vocês que no final, filho, é sobre uma pessoa que ela pratica o kardecismo, tá, filho? E ela tem preconceito com a Umbanda. E é um livro muito famoso, filho. E ela passa por diversas situações com pretos velhos de caboclos. E muitas vezes este mesmo. Ele passa por muitas situações com caboclos, com pretos velhos e às vezes até com os Exu, né, filho? E tem uma frase nesse livro, filho, muito bonita. Porque tem um momento que esse médium ele está incorporado, filho, com uma preta véia. Ele é transportado para Aruanda. Só que ele não aceitava muito bem a ideia de Aruanda, ele aceitava a ideia de Nosso Lar. E quando ele é transportado para Aruanda, filho, ele é transportado por um jardim cheio de criança. Que você chama de herê, né, filho? As crianças. E ele encontra uma criança, filho, e ele pergunta se aquilo ali é o nosso lar. E a criança, em toda a sua sabedoria e toda a sua inocência, filho, ela responde: tudo isso é o nosso lar. Você percebe a força dessa mensagem, filho? A força dessa frase dita por uma criança? Quando ela diz que tudo isso é o nosso lar, ela não está dizendo que tudo isso é a cidade nosso lar. Ela está dizendo que toda a infinidade do universo, filho, é o lar do espírito. Todo o infinito que existe da criação é o nosso lar, filho. Então, o nosso lar nada mais é do que uma representação de um lugar seguro para os espíritos do bem. O nosso lar nada mais é do que uma representação, filho, do coração do homem de bem. Aruanda nada mais é do que a representação do refúgio daquele que tem fé. Então, todos esses exemplos, todos esses nomes, nada mais são do que representação de conceitos, filho. E esses conceitos que são importantes. Não o nome. O nome representa o conceito. Mas o importante é que vocês aprendam o conceito. O importante é que vocês entendam, filho, que nesse universo existe lar, existe paz, existe amor para todos vocês. E que não é o lugar físico que importa. O nosso lar está dentro do coração de vocês. A Aruanda está dentro do coração de vocês. Porque se você carregar a Aruanda com você, filho, onde você botar o pé, vai ser Aruanda. Por isso que quando diz no hino da Umbanda, filho, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, Oxalá não quer que você leve uma bandeira branca, filho, ou uma bandeira com a foto dele para o mundo inteiro. Oxalá quer que você leve os ensinamentos dele para o mundo inteiro. E aonde você estiver levando os ensinamentos de Oxalá, filho, você está carregando a bandeira de Oxalá. E onde quer que você esteja vai ser a Aruanda, o nosso lar. Então seja você, filho, Aruanda, seja você o nosso lar. Seja você um multiplicador desse conceito. Porque o nome pouco importa, filho. Não tem relevância o nome desse espírito que vos fala. A relevância que tem é o conceito do cobra coral, o conceito da renovação. E é por isso
que tanto no candomblé, tanto na Umbanda, quanto no kardecismo, todas as religiões espiritistas, espirituais, espiritualistas, os espíritos não dão seu nome. Eles trabalham com o nome este de falange, fio. Porque a falange representa um mistério. E o que importa não é quem eu sou. O que importa é o mistério que eu represento. Se incorporássemos essa ética de vida, o que importa não o que eu sou, mas o mistério que represento, que mistério um encarnado pode representar? Vou te dar um exemplo, fio. Vamos dizer que você seja filho de Oxalá. Opa. E que sua mãe seja Oxum. Vamos só dizer, né? Vamos dar um exemplo. Tá? Bom, Vamos dar só esse exemplo assim para as pessoas. Isso. Se você incorporar o conceito de que você não é o que você veste ou como você está, mas sim o mistério que você representa, você é um falangeiro de Oxalá e de Oxum. Se você incorporar o conceito do que você representa, fio, você vai ser um avatar de Oxalá e de Oxum nessa terra. As pessoas não percebem, fio. Quando as pessoas entram num banda, no candomblé, no tudo, as pessoas querem saber quem que é os orixás da coroa. Quer porque quer saber, fio. Só para poder justificar os defeitos, viu? Na grande maioria das vezes é isso. Ah, mas se eu filho de Oxum, eu posso ser vaidosa. Mas as pessoas não entendem, fio, que conhecer os mistérios da sua coroa é conhecer os mistérios que você representa nessa terra. Então, você está representando de forma positiva, da forma correta, da forma certa os mistérios do seu orixá? Nossa, como é importante se conhecer, né? Moço, vocês falam desses grandes avatares da Terra. Vocês falam de Jesus Cristo. Vocês falam dos Budas, né, fio? Que teve vários. Qual que é a diferença desses homens e mulheres para o restante da humanidade? Lao Tse também ascendeu, né? Fio, você tem tantos mestres assim que já ascenderam desse mundo. Cara, manda bem. Fio, você quer um exemplo básico? As falanges, fio, são nomes dados por espíritos, são codinomes de espíritos que ascenderam. Tupinambá, fio, Cobra Coral, Jupira, Jussara, Jurema, fio. São nomes, fio, são codinomes, né, fio? Não são bem os nomes, de espíritos que ascenderam de tal forma que a energia deles, fio, ancora um trabalho espiritual. Então, fio, o que diferencia você de Jesus Cristo? Diferencia o quão bem você, fio, manifesta o mistério que te acompanha, o mistério que você representa. Que me rege ali, né? Isso, fio. Entendi. Se eu sou um espírito, porque depende muito, fio, cada casa chama de um jeito, mas se você entende que você tem um pai ou uma mãe, fio, espiritual, isso não significa que é porque você foi concebido sexualmente pelos orixá, fio. Não. Isso significa, fio, que o seu espírito está banhado nessas energias, nessa encarnação. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Qual que vai ser, fio, a sua manifestação desse mistério? Porque aí a pessoa fala, eu sou brigão porque eu sou filho de Ogum. Você realmente acha, fio, que o orixá te mandou para a terra para ser brigão, fio? Entende? É conveniente, então, né? Enche muito, fio. É conveniente terceirizar e dizer, Jesus Cristo foi exemplo, eu não sou. Mas é conveniente no primeiro momento, fio. Porque aí depois você termina essa encarnação e você vê que você não viveu como deveria. E aí, fio, você fica triste. E volta mais uma vez para viver a mesma coisa, fio.
Vocês que estão na Terra ainda, filho, vocês vira e mexe, vocês vivem situações na vida que vocês falam, mas eu já passei por isso tantas vezes, estou cansado disso. Por que você está vivendo isso de novo então, filho? Se toda vez você age da mesma forma para essa coisa, tenta fazer isso diferente, filho. Tenta mudar os seus conceitos. Vocês não estão aqui a passeio, filho. Essa terra é muito bonita, mas vocês não estão de passeio. Então entenda que é responsabilidade você representar um mistério de um orixá, filho. Entenda esse orixá que te rege, filho, e saiba manifestar o mistério dele de forma positiva e correta nesse mundo. Talvez esse seja o segredo para vencer na encarnação, filho. É simples, não é? Nossa, realmente. E a gente ignora. Por que a gente ignora estas chaves que poderiam abrir-nos muitas portas? Fio, muitas vezes porque é mais fácil, né, fio? Este caboclo deu um exemplo de um filho de Oxalá e Oxum, né, fio? Então vamos lá, fio. Oxum, fio. Todo mundo fala. Oxum, orixá da beleza. Oxum, orixá prosperidade. Mas filho de Oxum, é tudo metida, tudo. Esse orixá, essas pessoas muito... muito ligada com a beleza, muito ligada com essas coisas, a pessoa muito vaidosa, isso, filho. Filho, você realmente acha que um orixá é vaidoso, filho? Mas não lembra que o Oxum, que foi aprender o Búzios e conseguiu de Exu a informação, tem tanta coisa boa também para pensar, né? Isso, filho. Exatamente. Nos Itãs que falam coisa bonita aí, não sei por que fica se apegando. É por isso que eu falo, filho, vai ler lenda de orixá para entender seu orixá. Você percebe que você trouxe, filho, uma informação tão importante de uma lenda que tu leu, filho, de uma historinha de criança que tu leu. A minha mãe, né? Filho. É porque esse caboclo sabe das coisas, né, filho? Sabe muito. Graças a Deus. Entenda, filho, que se a pessoa tá preocupada em entender de verdade a energia que ela representa, filho, ela não vai dizer, se eu sou de Oxum, eu tenho que ter ouro, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser vaidosa. A pessoa vai dizer, qual que é a missão da energia de Oxum nessa terra? O que eu vou poder movimentar nessa terra, nessa existência com essa energia de Oxum? E principalmente, filho, entender que existe sim dualidade na energia do orixá, mas existe aqui na terra de vocês, filho. O que é essa dualidade, filho? Sempre tem o lado positivo, o lado negativo. E quando as pessoas têm um ensinamento mais voltado para a África, conhece os Odu, conhece os Búzios, as pessoas entendem isso. Que tem um lado positivo e um lado negativo. E quando eu digo negativo, não é ruim, viu, filho? É energeticamente falando, né? Claro, energia. E aí a pessoa, filho, ela prefere se apegar aos conceitos humanos do orixá. Ela prefere dizer, mas sou filha de Oxum, eu tenho que ser vaidosa. A vaidade, filho, ela tem dois lados. Uma coisa é você querer estar bem, uma coisa é você querer se cuidar e se sentir bem. Isso o caboclo entende, filho. Mas você ser vaidoso ao ponto de você querer pisar em outras pessoas, ou precisar de um negócio para botar na cara, senão você não sai de casa, filho. Isso o caboclo não entende. Porque vaidade, filho, é diferente de você exacerbar o seu ego, filho. Entende? Mas se eu sou filho de Ogum, eu tenho que sair brigando com todo mundo, porque essa é minha energia, esse é meu natural. Não, filho. Esse é você justificando a sua raiva. É diferente. Assim como diz, filho, tem os orixá do candomblé que são muito mal interpretados pelos próprios filhos do candomblé, filho. O próprio Xumaré, filho, o próprio Logum Edé. Logum Edé, filho, ele é quem? Ele é filho de Oxum com Oxóssi. Tá certo, filho? Isso mesmo. E os povos diz, filho, que todo filho de Logum Edé
tem essas homossexualidades. Por quê, fio? Onde é que diz isso, fio? Pois Assim é. como os filhos de Oxumaré, diz que filho de Oxumaré tem tudo homossexual. Fio, não é defeito nenhum ser homossexual. Não é isso que esse caboclo está dizendo. O que esse caboclo está dizendo é que uma coisa não está ligada à outra, fio. Ô, seu Caboclo, tem Euá também, né? Que é aquela cobra branca. Eixa. Dentro do candomblé, fio, você tem mais de 400 orixás, né, fio? Na lenda africana mais antiga, fio, diz que, na verdade, essa cobra que morde, ela não morde o próprio rabo, fio. Ela morde o rabo de Euá e Euá morde o rabo da cobra de Oxumaré. Que foi E ela representado por Ouroboros. Isha se complementa. Mas você tá falando aí de feminino e masculino. Isso. Entende? E aí você junta esses dois conceitos em um só, que é o Xumaré. Uhum, tá. E aí o senhor tava falando que o pessoal interpreta conforme as suas fraquezas. Conforme a sua vontade, né, fio? Limitações. Então entenda, por exemplo, este caboclo não disse antes que a energia de Oxumaré não é masculina nem feminina, é os dois, fio? Isso. Essa é a forma natural de interpretação da energia do orixá. Mas aí a pessoa vem e diz, não, mas filho de Oxumaré, este é bissexual. Não é que é bissexual, filho, é que tem características femininas e masculinas no mesmo peso, na mesma quantidade. Se a pessoa vai escolher uma sexualidade essa ou aquela, não tem nada a ver com orixá, fio. Ou você vai me dizer que filho de Ogum não pode gostar de homem, então? Pois é. Não tem problema nenhum, fio. É que vocês ainda passa pelo crivo da razão de vocês, filho, a interpretação do divino. E vocês têm que ver que o divino não se limita à razão e à realidade de vocês, filho. O divino é muito além disso. Mas esse caboclo entende que a compreensão de vocês precisa passar pela realidade de vocês. Então por que você acha que esse caboclo está falando para ler as lendas, filho? Não é para você acreditar que Oxóssi era um caçador da selva, filho. Que era o rei de um reino, filho. Que se apaixonou por Ossanhe. Eixa. Ai, ai, ai. Então, quer dizer, a homossexualidade também nos Itãs era visto como uma coisa natural. Mas é natural, filho. Sempre foi. Muita coisa que sempre foi natural, filho, hoje vocês vê como não natural porque vocês têm uma sociedade que é cristã, filha. Entende, filho? A realidade de vocês, ela é vista por uma lupa suja. E por que suja? Não tô falando mal dos cristãos, filho. Eu tô dizendo que é porque é uma lupa limitada, filho. Ela tá toda embaçada. Entende? Então, o que acontece? Antes, filho, muito antes, vamos colocar 2000 anos antes, filho, para trás, você tinha uma realidade totalmente diferente do que você tem hoje, filho. Já foi dito aqui em outros conversadores, filho, que a própria realidade da Bíblia cristã, filho, ela é muito mais social para a época que ela foi escrita do que uma escritura sagrada. Então, filho, pensa bem. Eu vou pautar a minha vida numa escritura que foi muito mais feita como um manifesto social do que um manifesto espiritual? Ou eu vou buscar no espiritual a realidade, filho? É, realmente. E tem muita coisa que tem muito estudioso de Bíblia diz por aí que tá na Bíblia, filho, e não tá na Bíblia não, viu? Acha pra mim na Bíblia falando de demônio, filho. Como dizem por aí nessas igrejas hoje. Nossa. Às vezes parece que tem mais demônio que Deus nas igrejas, filho. O seu caboclo. Então, resumindo, o que o senhor estava dizendo é que a gente toma erro por verdade e verdade por erro para alimentar a nossa necessidade de conveniência e ficar ali na zona do conforto, mas que não é positivo isso. Deixa não, filho. Você vê? Dá um exemplo, filho. Mais um exemplo com o orixá. O Baluaê, filho. O Baluaê e o Mulu, filho. Até hoje os povos discutem.
Uns diz que não é a mesma coisa, outros diz que é a mesma coisa, outros diz que não tem nada a ver, outros diz que existe um só. Fio, qual que é a lenda de Obaluaê, fio? Inclusive, ambos respondem no Odu 7, né? Odi. Mas Ixi, fio. Inclusive, fio, Obaluaê, Omolu, este é o irmão mais velho de Oxumaré, fio. Quando Exananã abandonou Obaluaê, fio, entenda que essa história, essa lenda, fio, ela vem de uma época em que o contexto era muito aceitável você abandonar um filho que nascia imperfeito. Não é? Iemanjá expulsou o Oxóssi do reino porque descobriu que estava saindo com sangue. Então é bem próprio, né, da época e tem suas Filho. razões, né? Tá, Sempre tem os contextos sociais, entende? Isso, o povo Mas vai entender. o mais importante, fio, é que você entenda o ensinamento. Então, rapidamente, fio, Baluaê foi abandonado por Nanã e foi profetizado que Nanã teria um outro filho tão belo, mas tão belo, que nunca ficaria com ela em casa. Ele ia embora para o mundo, que foi Oxumaré. Baluaê, fio, que ela abandonou, ele foi cuidado por Iemanjá para curar a chaga dele. E ele, depois de ser cuidado por Iemanjá, fio, ele foi para o mundo para poder curar as mazelas das pessoas. Certo, fio? E ele foi adquirindo muito conhecimento, fio, muito conhecimento. Adquirindo esse conhecimento sobre a vida e sobre a cura, fio, chegou um ponto que ele não tinha mais o que conhecer sobre a vida. Então ele tinha que conhecer sobre a morte. E aí conta uma lenda lá, fio, que Oxalá ficou com inveja da sabedoria de Obaluaê. Como se os orixás tivessem inveja, né, fio? Mas vamos continuar. E ele mandou Obaluaê para o mundo dos mortos, fio. Para que ele ficasse lá, porque ninguém nunca tinha saído do mundo dos mortos. E ele foi para o mundo dos mortos e conseguiu dominar o mundo dos mortos e voltar para o mundo dos vivos, fio. E aí ele ganhou essa qualidade de Omolu. O que essa lenda está ensinando, fio? Obaluaê, que também está muito ligado com a transmutação, fio, com a transformação, ele rege tanto a cura nesse plano de vocês de existência encarnado, fio, quanto do outro lado. Então, quando a cura para o filho não é ficar nessa terra, é ele que cuida dessa passagem de levar para o outro lado, fio. E é ele que depois, quando a pessoa faz o engravidador, fio, é ele que vai vir trabalhar o espírito para caber dentro daquela semente, daquele feto. Então, fio, além de uma explicação de uma forma simples, de ao mesmo tempo muito complexa se você quiser analisar ela com profundidade. Você pode simplesmente dizer que Oxalá teve inveja de Obaluaê e se deu mal porque Obaluaê voltou mais sábio. Ou você pode dizer, fio, que o Senhor da Criação entendeu que a cura se dava em dois momentos, fio, encarnado ou desencarnado, e que ele precisava de alguém cuidando disso. E ele deu esse dom para Obaluaê e Omolu. Então, como é que eu vou entender a minha espiritualidade? Essa é uma pergunta que cada um vai responder individualmente, fio. Mas vocês podem continuar dizendo que orixá é motivo para ser isso ou para ser aquilo, ou vocês podem representar de verdade o mistério do orixá de vocês nessa terra. Aprender de verdade com essa lição, com esse mistério, e poder sair daqui como um vencedor. A escolha é de vocês, fio. E que engraçado. Inclusive, eu estava comentando isso ontem. Numa visita no Rio de Janeiro, que eu fiz um trabalho desse com o seu Pena Branca, ele falou assim: esse trabalho que você faz, tendo Oxaguian, é porque é o guerreiro da paz que precisa realizar isso. Tendo Oxum, e por ter aquela qualidade de Pondá, metade com Iemanjá, você vai ter aquele fluir, né, das águas do rio, que deixa as coisas acontecer e não fica limitando, e tem a lado um pouco metódico também para poder dar os parâmetros necessários. E daí vem o Oxóssi com metade com a Omulu. E aí
coloca, né, o pé no chão e a busca para ir um pouco mais longe. Então, todo mundo conhecendo a si próprio, que é o que o senhor está dizendo, né, vai representar o seu mistério sagrado na Terra, né? Este, filho, exatamente. Saber o orixá que você tem na coroa não é para justificar as suas falhas. É para que você entenda quem você é e qual que é o seu papel no grande emaranhado da vida, filho. Quem sou eu? Então, filho, o Xaguian, que é o guerreiro da paz, é o guerreiro da fé também, filho. Não é o Oxalá novo, filho? Não é o moço aventureiro que vai levar a palavra da fé, que vai de bom coração? Que lindo. O que é que tu tá fazendo, filho? Não é isso? Então, se a pessoa entender por que que ela tem essa faturação energética, filho, já que o povo gosta que fala bonito, esse caboclo fala bonito também. Você quer entender a sua faturação energética e por que que você foi feito dessa forma? Muito bem, filho. Mas entenda isso para saber a sua responsabilidade, porque conhecimento é responsabilidade, viu, filho? Nossa, realmente. Quando você toma consciência de alguma coisa, você se torna muito mais responsável por aquilo. Então dizer, sou filho de Oxalá, mas eu vou predicar contra a fé, eu vou cuspir no que eu sei que existe, vou cuspir na espiritualidade, ou dizer, eu sou filho de Oxum, mas vou agir contra o amor nessa vida, filho, não faz sentido nenhum, você está indo no caminho inverso, filho. Dizer que eu sou filho de Oxóssi, só porque eu sou filho de Oxóssi eu tenho que pegar todas as mulheres do mundo, filho, você está indo no sentido contrário do que seu orixá representa, filho. E é por isso que as pessoas estão em tanto desarranjo, filho. Por isso que as pessoas fazem tanta terapia. A pessoa faz terapia para conhecer ela própria, filho. Quando ela poderia se conectar com ela, simplesmente se ela não tivesse medo, se ela tivesse coragem de olhar nos olhos e poder se aceitar do jeito que ela é, filho. Vocês têm que entender que vocês não são o próximo, vocês são vocês. E se a missão do próximo é uma, a sua é outra. Tão importante quanto, filho. Tão importante quanto o pai de santo num terreiro, filho, é o filho que chegou hoje no terreiro, filho. Porque se aquele filho foi levado até lá, filho, ele foi levado até lá por um motivo. Enquanto o pai de santo vai cuidar de uma coisa, o filho vai cuidar de outra. E os dois têm a mesma função, a mesma responsabilidade. Só que de formas diferentes, filho. Então não é porque você acha que sua função é menor que ela é. Aprenda a entender o mistério do seu orixá para entender sua missão. Isso é um motivo justo para saber sua coroa, viu, filho? Não só para poder fazer fio de conta e para poder dizer, ah, sou filho de orixá, esse ou aquele. Acabou esse tempo, filho. Entendam que esse tempo de, vou dizer que sou isso só para poder justificar, acabou, filho. Depois a pessoa ela fica ruim, filho, ela fica estremecida, as coisas não andam na vida, ela vem dizer que é o orixá que está dando surra. Quem dá surra em você é a sua própria consciência. Não é orixá não, filho. Muito menos guia também. A gente tem muita coisa para fazer para ficar parado batendo de pau de sebo dos outros, né, filho? Tá certo. Batendo de pau de sebo dos outros. Imagina, filho, os povos acordam dolorido de manhã, vem dizer que o guia ficou batendo com uns pedaços de cana na pessoa, vem dizer que... Filho... E aí eu me pergunto, filho, a mesma pessoa que diz assim, que apanhou da entidade, depois vai no terreiro na semana lá. Como é que você pode, filho? Se você realmente acha que sua entidade está te dando surra, filho, como é que você pode ir servir uma entidade que te bate, filho? As pessoas não estão entendendo, filho, o que é espiritualidade, filho. Não é possível, filho. Como é que a mesma pessoa que vai no terreiro, filho, vai buscar um dito pai de santo para fazer amarração, filho? Que tipo de espiritualidade é essa que as pessoas estão vivendo, filho? Faz sentido uma coisa dessa, filho? Inclusive, eu vou até colocar para o senhor aqui uma questão e pedir a sua reação a respeito disso. Esse mesmo terreiro do Pena Branca tem o seu Tiririlonan. E aí eu cheguei para ele com uma pergunta que as pessoas me enviam e disse a ele, por que em alguns terreiros, até depois de eu falar o comentário dele, eu gostaria que o senhor comentasse também. Que tem a ver com o que o senhor está falando que está desvirtuado, mas vamos ver a sua reação.
Aí eu perguntei a ele, por que em alguns terreiros se tem o costume de fechar as cortinas do altar antes de tocar para Exu? Ele falou assim, eu vou só repetir, o senhor me perdoe o palavreado. E as pessoas também. Ele disse, seu filha da puta, eu fico puto com isso. Eu limpo o meu cu com a cortina. Ele falou assim, literalmente, disse, cortina, pano, vai cercar o quê? Nada. Exu tem que trabalhar na força da lei. E maior que a lei é a representação que tem ali no altar. Ele vai respeitar e reverenciar aquilo ali. Não tem que fechar porra nenhuma. Daí eu falei, mas o senhor falou que limpa o quê? Daí ele repetiu. Daí ele falou assim, mas tem gente que leva isso a sério. Eu falei pra ele, mas eu tô falando sério, pego lá e limpo. Eu falei, não, mas fecha porque aprendeu com alguém. Daí pra terminar ele disse assim, te ensinou errado, não tem que fechar nada, tem que abrir. Não é fechar, tem que abrir porque ele vai trabalhar sobre aquelas determinações ali, sob o respeito daquela luz maior. Então vamos lá, seu caboclo. Fio, porque em alguns terreiros, porque em alguns terreiros se tem o costume de fechar as cortinas do altar antes de tocar para Exu. Que o senhor tem? Fio, se tiver algum pai de santo, mãe de santo aí que é dos tempos antigos, fio, vai querer me excomungar agora com o que eu vou dizer, viu, fio? Mas veja bem, fio. E se eu dissesse pra eles que toda gira de direita tem mais Exu do que entidade de direita em terra? Ah, é? Fio, quantas vezes eu já vim pra essa terra trabucar com meu cavalo, fio? E vim cruzado na energia do Exu ou até mesmo da pombagira dele? Pra proteção, né? Ou você acha, fio, que tem algum trabalho que é feito de direita que não tá cercado dos guardiões da esquerda? Entendi. E aí eu volto, fio, no que eu tava dizendo. Que espiritualidade é essa que o povo tá vivendo, fio? Que pode fazer 3 trabalhos no mês que é pra luz e fazer um trabalho que é pras trevas, fio. Porque se a pessoa tá querendo esconder o santo, fio, se a pessoa tá querendo esconder a lei, querendo esconder os orixás, é porque a pessoa tá fazendo coisa errada, né? Então, por que a pessoa vai querer, meu filho, fazer as coisas 3 vezes certo e 1 vez errado? Como é que a pessoa pode achar que essa espiritualidade é saudável, meu filho? Ai. Eu entendo, filho, que os fundamentos, filho, da Umbanda, do Candomblé, no começo, é tudo muito complicado. Porque teve muita gente que veio do cristão para as Umbanda, filho. E aí, quando a pessoa vai trabalhar essa energia de Exu de Pombagira, filho, a pessoa vai ter ela mesma, filho, a pessoa, a mãe de santo, pai de santo, filho, vai ter receio de trabalhar aquela energia mais densa, que ela não sabe entender que é uma energia densa e não uma energia ruim, filho. Ela vai ter, vai ter medo, filho, de trabalhar na frente do santo. Ela vai ter vergonha e vai querer esconder o santo. Mas esse tempo acabou, filho. Esse tempo acabou. Se o Exu precisar vir na frente do Congá, ele vai vir, filho. Você acha que ele vai entrar em combustão se ele estiver na frente do Congá, filho? Ou você acha que jogar água benta no Exu, você vai queimar o Exu, ele vai dar risada e agradecer pela benção, filho? Graças a Deus. Esse tempo passou, filho. E digo mais pra vocês, filho. Você quer saber onde que Exu mais trabalha, filho? Quero. Não é na Umbanda nem no Candomblé, não, viu? Nossa. Onde Exu mais trabalha, filho, é na igreja evangélica, filho. E agora, daqui pra frente, vão querer queimar você vivo na rua, viu, filho? Porque eu tô falando isso. Ou vão querer queimar esse meu cavalo. Mas aí é os problemas de vocês, né, filho? Ah, é. Tá na chuva pra se molhar. Mas não vão entender o propósito bendito. Esse caboclo, ele é muito sério. Às vezes ele brinca, filho. Parece que tá falando sério brincando, mas é o jeito do caboclo, viu? Graças a Deus. Entenda, filho, que muitas vezes a pessoa ela não consegue, ela não tem um nível, filho, de consciência de procurar um lugar que seja fora do comum dela. Então ela vai procurar o evangélico, vai procurar o católico, filho. Você acha que a espiritualidade vai negar ajuda pra essa pessoa só porque ela tá em outro lugar, filho? É, realmente. Essa não vai, filho. Você quer saber de uma coisa, filho? Quantos Exu que se manifesta no kardecismo dizendo aí que é médico, filho? Não é pouco não, viu, filho? Porque Exu é médico também. Que é mesmo, né? Só é uma... Cada linha, filho, é médico. O que muda
É a especialização daquele médico, filho. Pronto, tá respondido. Ou você acha que alguma desobsessão num terreiro não é terreiro, né, filho? Mas num chão de Kardec é feito sem um Exu do lado, filho. Você acha que alguém não tem Exu, filho? Você pode não ser da Umbanda, você pode não ser do Candomblé, você pode não ser médio, mas você tem um guardião, filho. Tem, né? Se tu quer chamar de Exu, se tu quer chamar de anjo, se tu quer chamar de amigo, você chama do que tu quiser. Ei, seu caboclo. Mas tem, filho. Seu caboclo, a gente conversou tanto, nem deu tempo de eu perguntar pro senhor a respeito do livre-arbítrio. Não deu tempo de outras coisas. O senhor poderia, se por acaso, ficar mais um tempo com a gente? Eu vou pedir a sua mensagem final e daí depois, daqui uns minutos, nós recomeça o outro. Fio, eu vou dar a mensagem final, depois nós conversa desse tempo a mais, viu? Tá vou dar bom. a primeira mensagem. Qual é que é a mensagem? Esse caboclo vai fazer, fio, ao invés de dizer uma mensagem pros fios, esse caboclo, ele trabalha muito com a cura, fio. Mas esse caboclo trabalha cantando e dançando para curar as pessoas, fio. Então, este caboclo queria pedir sua licença, fio. Se você me autorizar, eu queria deixar um cântico para as pessoas, para elas poderem escutar esse cântico, fio. Fechar os olhos dela, escutar esse cântico, se conectar com essa energia, para elas poderem, fio, se equilibrarem, se livrar dessas mazelas do dia a dia e poder respirar um pouco mais aliviado, filho. Você me autoriza a fazer isso, meu filho? Sou eu que peço. Eu que peço. Por gentileza. Salve todos os caboclos de Umbanda, filho. Salve seu trabuco. Salve todos os filhos que estão escutando isso. E saiba que esse canto, filho, é um canto de libertação. Esse é um canto, filho, para levar para dentro do coração de vocês esperança, esta fé, este amor. E saibam vocês, filho, que nós estamos sempre, filho, sempre, sempre trabalhando por vocês. E que a espiritualidade ama muito cada um de vocês. Salve todos os caboclos. Salve o nosso pai Oxumaré. Salve todos os fios que estão escutando esta conversa. Salve você, meu filho, que está levando essa palavra a todos eles. Salve a Umbanda. Salve toda a espiritualidade, meu filho. Graças a Deus. Louvado seja. Ninguém é daqui, filho. Sim, existem espíritos que foram concebidos depois do projeto Terra, filho. Mas ninguém é daqui. Ninguém. Porque se você pensar bem, filho, se você foi desprendido do Criador, numa outra dimensão muito acima disso aqui, você não é daqui, você é de lá, né, filho? E como toda cobra que dá a volta ao mundo e encontra o que mesmo, filho? A si própria. Você há de voltar ao seu Criador.
Percebe, Fio? Quantos níveis da mesma analogia nós estamos falando na mesma conversa? Foi realmente profunda esta conversa nossa.